De certo modo, o princípio da dignidade humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil, permite que o sujeito disponha sobre si mesmo, em exercício de sua autonomia da vontade. Entretanto, essa autonomia da vontade não é ilimitada. Nesse sentido, pode a mulher dispor sobre o seu corpo e sexualidade, mas não pode decidir acerca da interrupção de sua gestação. Há limitação com o fundamento da dignidade da pessoa humana que justifique isso? Esse é um debate extremamente interessante quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e autonomia do próprio indivíduo. John Rawls, um grande filósofo e estudioso com relação aos direitos civis, então ele fala o seguinte, que a perspectiva de dignidade da pessoa humana e a visão de mínimo existencial, ele é todo arraigado à possibilidade que o indivíduo tem de ser autônomo dentro de uma sociedade. Então ele diz o seguinte, mínimo existencial não é direito à saúde, direito à vida, direito à alimentação, mas a necessidade que o Estado tem de oferecer direitos ao indivíduo para que ele seja autônomo. Isso é curioso porque esse filósofo, o John Rawls, ele é totalmente baseado dentro do Estado liberal. E o Estado liberal preza que o indivíduo ele precisa ter uma autonomia para atingir a meritocracia. E aí ele não tem desculpa para não estar dentro desses meios de produção. Porque tendo em vista que o Estado investe nele, no direito à educação, então ele próprio tem que dar um retorno e tem que entrar dentro desse campo de produção. E por isso esse autor ele não acata as teorias de Estado social, da perspectiva de ações afirmativas. Eu acho que eu respondi essa pergunta aqui foi para a colega Inesita, quando eu falei da história da questão do aborto e dignidade. Por quê? Porque a perspectiva da teoria da dignidade da pessoa humana é que todo indivíduo ele é vulnerável e por isso o Estado precisa protegê-lo. E a dúvida que se chega é proteger a partir de quando? A partir de que momento o Estado tem a obrigação de proteger esse indivíduo? E aí quando você fala em liberdade do corpo da mulher, para ela ter a possibilidade ou não de fazer o aborto, ele entra em choque com o direito à vida do nascituro. Mas esse nascituro ele tem direito à vida, o Estado precisa protegê-lo dentro dessa sua perspectiva de combater a possibilidade, uma antinomia aqui, proteger a possibilidade, protegê-lo contra a possibilidade do aborto. Então eu tenho de um lado a liberdade sexual e a liberdade do próprio corpo da mulher versus o direito à vida. Quando esse direito à vida e como também a liberdade sexual, todos dois advêm da dignidade da pessoa humana. Qual é que sobrepõe? E aí termina entrando é muito fácil de você enxergar um viés religioso. A religiosidade como um fator cultural. E que o Estado brasileiro, no caso, ele ainda é extremamente arraigado essa visão cultural dentro dessa religiosidade católica e que o Estado brasileiro carrega também essa católica de proteger o nascituro. Então, daí essa dualidade, essa dificuldade que a gente tem de visualizar a limitação do direito à vida versus o direito à sexualidade, a mulher dispor do seu próprio corpo e até em que momento que ela pode fazer isso. Porque se a gente for ver é o seguinte, eu não posso fazer um aborto, mas se eu estiver grávida em razão de estupro, eu vou poder, o Estado vai me permitir fazer um aborto. Mas aquele nascituro que está na minha barriga em razão de estupro, ele tem o direito à vida. Ele tem o direito à vida? Inicialmente ele tem o direito à vida, mas o Estado diz que ele não tem o direito à vida, tendo em vista que ele foi fruto de um estupro. Quer dizer, aí a gente está entrando dentro de uma perspectiva de valores. Quando a dignidade da pessoa humana, ele não é um instrumento de proteção ao indivíduo vinculado a valores morais. Então seria mais fácil que, de uma forma mais uniforme, que o aborto ele fosse permitido.
ou se permite um aborto de forma geral, até o momento em que o indivíduo, o nascituro, ele não tem a capacidade de vida fora da barriga, então é possível a interrupção da gravidez até esse momento, tendo em vista que ele não tem capacidade de sobrevida fora da barriga, ou se diz o seguinte, não, então não é permitido aborto em situação nenhuma, porque aí a gente está realmente infringindo a perspectiva da dignidade da pessoa humana, que é todo indivíduo tem direito à tutela por parte do Estado, independente de valores morais.